Essa semana, a novela tá pegando fogo, noveleiros. É barraco reviravolta, emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana preparados. Então vamos nessa segunda-feira, 14 de abril. Juliano anda inquieto e não é à toa. Clarice simplesmente sumiu por algumas horas e voltou com aquele olhar enigmático que zó. Ela tem o que pra ele é praticamente um alarme. Soando desconfiado, ele tenta arrancar alguma explicação. Mas ela desconversa, joga um sorriso meio torto e muda de assunto. E quanto mais ela se esquiva, mais Juliano aperta os olhos como se fosse descobrir alguma pista no silêncio dela. Clarice claramente esconde algo e ele está decidido a descobrir o que é. Enquanto isso, Teresa também resolve intervir sem paciência. Para enigmas, vai direto ao ponto e pergunta a Clarice se a ausência dela tem algo a ver com Zélia. Clarice tenta manter a calma, mas sua hesitação só acende ainda mais a curiosidade. De Teresa, a tensão entre elas é palpável, como se ambas soubessem que há algo bem maior acontecendo por trás da fachada de sorrisos e respostas vagas do outro lado da cidade Raimundo e Lia, apesar de separados por quilômetros e decisões mal resolvidas não conseguem parar de pensar um no outro. É aquele tipo de saudade agrido doce misturada com raiva, orgulho e desejo, cada um em sua casa. Ambos olham para o nada com cara de quem queria estar em outro lugar, ou melhor, com outra pessoa. Mas por enquanto, nenhum dos dois dá o braço a torcer já. Alfredo, sempre no embalo de novas ideias, decide lançar uma proposta ousada. Quer que Érico embarque numa turnê com Verônica Quinn, a diva dog litter e do salto alto que já conquistou. Gente fina agora pode ganhar o país. Érico, meio surpreso e meio empolgado. Começa a imaginar a logística, figurino, coreografia, público e talvez até fãs gritando Queen nas cidades por onde passarem. A ideia está lançada e o brilho nos olhos. Dele não nega o entusiasmo no meio da correria. Glorinha e Marlene também têm uma missão importante: decidir o nome do novo produto da marca delas, depois de uma lista quilométrica com nomes que iam de Essência do Encanto a Lágrima de Fadas. Duas finalmente chegam a um consenso e comemoram como se tivessem ganhado na loteria. O nome é forte e marcante, e com a cara delas, agora é só preparar o lançamento e torcer para que o público compre a ideia e o frasco. Mas nem tudo é perfume e... Purpurina, na novela Nelson, aparece na casa de Anitta com desespero estampado na cara. Endividado até o pescoço, ele implora por ajuda. Só que o desespero dele se transforma em imprudência. No momento de puro descontrole, acaba fazendo a família de Anitta de refém. A cena é tensa, com todos acuados, e Nelson tentando manter o controle de uma situação que já fugiu das mãos há tempos. Anitta sempre forte tenta manter a calma e proteger os seus, mas já é claro que isso vai deixar marcas. Enquanto isso, Vera e Sebastião são surpreendidos por uma intimação da prefeitura do nada. Recebem um aviso de que precisam comparecer ao órgão municipal por conta de uma irregularidade em sua propriedade. Os dois ficam em choque sem entender o que está acontecendo. Vera começa a ligar os pontos e desconfia que pode ter dedo de algum inimigo ou armação na jogada. Sebastião, mais pé no chão, decide ir pessoalmente resolver a confusão, mas já pressente que vem problema grande por aí. De volta à trama central. Juliano continua decidido a entender o que Clarice anda escondendo. Ele a pressiona mais uma vez, exigindo saber onde ela esteve. Clarice, cansada de se esquivar, finalmente reage com um olhar firme e diz que não tem que dar satisfação da própria vida, o que só deixa Juliano mais desconfiado. A relação entre os dois, que já vinha balançando, parece estar cada vez mais perto de ruir, e a falta de confiança pode ser o empurrão final, e assim termina mais um dia caótico e intenso na novela, com todos os personagens girando em torno de seus segredos, seus desejos não ditos e as decisões que ainda precisam tomar. A sensação é de que tudo está prestes a explodir e o próximo capítulo promete vir carregado de revelações. Terça-feira, 15 de abril. Clarice, mais uma vez, dá um verdadeiro nó na cabeça de Juliano,
Depois de desaparecer por algumas horas, ela retorna com aquele olhar inocente e um sorriso sereno, como se tivesse ido só comprar pão na esquina. Juliano, claro, não é bobo, percebe que tem algo errado, mas não consegue arrancar nada dela. Ela se esquiva com classe, responde com meias palavras, muda de assunto com maestria, exai da conversa como se tivesse tudo sob controle e tem o olhar de... Juliano fica no ar cheio de desconfiança, enquanto isso do outro lado da cidade. O clima fica tenso e muito. Nelson, enrolado até o pescoço com dívidas, decide procurar Anita pedindo socorro. O problema é que o cobrador dele não tem paciência. Ele resolve agir por conta própria sem aviso. O sujeito aparece na casa de Anita, bota pressão, grita ameaça e transforma o lar da família num verdadeiro campo de tensão em minutos, todos dentro da casa se veem praticamente como reféns de uma dívida que não é deles. Anita tenta manter a calma, mas a situação foge completamente do controle Beto. Por sua vez, segue firme com seus planos e se reúne com Basílio para passar tudo a limpo. Ele conta cada detalhe do que tem em mente, deixando claro que não pretende recuar diante das últimas armações de Bia e Juliano Basílio. Ouve com atenção, pontua riscos, mas no fundo está fechado com o amigo. Eles sabem que tem poucas chances, mas não pretendem desistir. O jogo ainda não acabou do lado de Raimundo. A decisão é dura, mas definitiva. Ao saber da dívida de Nelson e da confusão envolvendo a Anita, ele resolve pagar tudo, não por generosidade, mas por controle. E como todo favor nesse universo vem com preço, ele impõe uma condição. Celeste está proibida de continuar seu namoro com Edu. A menina fica em choque, se sente traída e tenta argumentar. Mas Raimundo é tacativo. O namoro, segundo ele, é coisa do passado. Clarice, exausta emocionalmente, procura Teresa para um desabafo sincero. Entre uma lembrança e outra, ela fala sobre Zélia, sobre os lapsos de memória que vêm e vão, e também sobre o medo de que a verdade demore demais a aparecer. Teresa, como sempre, é sensata. Escuta, acolhe do seu jeito. Dá forças para Clarice seguir. Em frente, não tem todas as respostas, mas sabe o valor de um bom conselho no momento certo. E Yolanda, prestes a se casar com Ulisses, entra num turbilhão de dúvidas. Ela começa a pensar se está mesmo pronta para esse passo. Não que ela não goste dele, mas será que amor basta? Será que ela quer isso? Agora as perguntas não param de pipocar na cabeça dela. Ulisses, por enquanto, ainda não percebeu a hesitação da noiva, mas o clima começa a mudar entre os dois. Carlito, por outro lado, vive um momento raro de alegria depois de tanto sofrimento. Sua saúde dá sinais reais de melhora. Ele se emociona, chora ao lado de Ana Maria, que está sempre com ele, e sente que pode voltar a sonhar o pior. Parece ter passado e o alívio é nítido, hein? Todos à sua volta no Gente Fina, Ulisses, Vera, Sebastião e Beto se reúnem como se fosse uma reunião de emergência e, de certa forma, é com medo de que o local feche as portas por causa da nova pressão da prefeitura e da falta de apoio. Eles decidem se unir de vez para lutar pela sobrevivência do espaço. Não será fácil, mas a união dos quatro é o primeiro passo. É nesse meio tempo que Clarice mexe por acaso na bolsa de Zélia, encontra uma foto que a deixa abalada. A imagem mostra algo? Ou alguém que mexe com sua memória e acende uma faísca em suas lembranças. Ela segura a foto por alguns segundos, em silêncio, como se estivesse tentando ligar os pontos. Algo não fecha e ela sabe que Zé está escondendo bem mais do que parece. De um lado temos Juliano ainda roendo as unhas atrás de resposta sobre Clarice, do outro Clarice, começando a juntar peças que ele nunca quis que ela visse. A tensão entre os dois só aumenta. E cada passo dela se torna mais perigoso, mas ela não. Tem mais tempo a perder, está decidida a ir até o fim. Doa a quem doer. Enquanto isso, o cobrador que ameaçou Anita continua rondando o bairro, o que mantém a família em alerta máximo. A casa vira praticamente uma fortaleza, com todo mundo se revezando para vigiar janelas e trancar portas. Anita não dorme direito, Celeste, está um trapo emocional e Nelson finge que está tudo bem, mesmo sabendo que foi o causador do caos no meio disso tudo. Edu tenta se reaproximar de Celeste, mas encontra uma barreira chamada Raimundo. O pai da garota está obcecado com
a ideia de que Edu não é bom o bastante para ela. Já Celeste, entre lágrimas e revolta, considera fugir para viver esse amor longe do controle do pai. Ainda não sabe como, mas sente que não vai aguentar por muito tempo com todos os dramas girando ao mesmo tempo. O único que parece ter um respiro é Carlito. Ele passa a tarde com Ana Maria, fala sobre o futuro, faz planos para quando estiver totalmente recuperado e até arrisca um sorriso tímido. Ao ver o pôr do sol é pouco, mas depois de tudo que enfrentou é um começo, e assim, entre suspeitas ameaças, desabafos e reencontros, o dia chega ao fim. Mas a verdade está prestes a aparecer e ela promete virar tudo de cabeça para baixo. Quarta-feira, 16 de abril. Carlito estava animado como nunca. Depois de tanto tempo lutando pela própria saúde, ele finalmente sentia que o corpo começava a responder de novo, entre sorrisos tímidos e olhares de gratidão. Chamou Érico para uma conversa séria. Sem rodeios, pediu que o pai aceitasse o convite para acompanhá-lo numa turnê que prometia sacudir os palcos. É agora ou nunca, pai. A gente precisa disso juntos, disse com os olhos brilhando. É tocado. Ficou visivelmente emocionado, mesmo relutante. Sabia que aquela decisão era mais sobre a relação deles do que sobre qualquer outra coisa. Enquanto isso, Ulisses estava numa verdadeira saga para tentar salvar o Gente Fina, sabendo que sozinho não conseguiria. Foi direto até Sérgio e pediu reforços, explicou a situação, os riscos e os sonhos envolvidos naquele espaço que já era quase uma extensão da casa de tanta gente. Sérgio, entre curioso.